Então, eu tenho a honra de ser consultora médica, né, da Ganutri, uma empresa parceira da Neonutra, que disponibilizou um produto que, na minha visão, é um diferencial no manejo dos pacientes com doença metabólica, em especial o grupo com doenças do metabolismo das proteínas. Então, ao longo da aula, a gente vai falar sobre o manejo nutricional diante de uma emergência metabólica e eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês com muito carinho esse produto da Neonutra, que é o Protein Free. Como potencial conflito de interesse, eu presto consultoria para o Núcleo de Inteligência de Nutrição Especializada, que carinhosamente a gente chama de NINE. E começando a falar um pouquinho, né, propriamente do tema, eu queria primeiro definir o que são essas desordens metabólicas genéticas, né? São as doenças que a gente chama também de erros inatos do metabolismo. Nada mais é, né, que um defeito da biossíntese ou da degradação de substâncias em uma via metabólica. Então, a gente começa a montar o nosso quebra-cabeça tentando entender se é um problema na biossíntese ou na degradação e qual via metabólica está sendo afetada. Em geral, esses defeitos genéticos, eles podem ser reconhecidos por testes bioquímicos específicos. E aí a gente começa a juntar o quebra-cabeça, né? O que está sobrando, o que está faltando? Se sobra aqui, qual parte da via deve estar sendo afetada? Dependendo dessa via metabólica, a gente consegue tratar essa desordem. Então, se a gente tem uma ruptura em uma via metabólica e eu consigo repor aquele produto ou diminuir o que está sendo anormalmente produzido, eu tenho um caminho para o tratamento. Então, basicamente, a aula é essa. O primeiro slide define a nossa conduta. Eu acho que o que assusta um pouco é que o número de desordens metabólicas já é um número grande, né? E sempre aumenta. Toda vez que monto essa aula, eu dou uma olhada para checar quantas doenças metabólicas atualmente estão listadas. E a última verificação foi no início de agosto, já tínhamos quase 2.000 desordens metabólicas genéticas. Então, assim, são doenças que individualmente são raras, mas que coletivamente é um grupo bem importante. A prevalência de uma doença metabólica é equivalente a uma prevalência de uma criança de um indivíduo com síndrome de Down. Então, eu sempre gosto de comparar, assim, vocês já viram uma pessoa com síndrome de Down na rua? No mercado, no shopping? Possivelmente sim. Então, provavelmente já passou por vocês alguma pessoa, algum indivíduo com alguma desordem metabólica genética. Muitas vezes a gente ainda não tem o diagnóstico, mas o paciente tem essa desordem e a gente, quanto mais cedo pensar na possibilidade e investigar, melhor a nossa possibilidade de tratamento. Por que é tão difícil a gente pensar e tratar num tempo oportuno? Porque são doenças metabólicas com sinais e sintomas muito heterogêneos, né? Eu falei no primeiro slide, depende da via metabólica afetada, o quanto que ela é afetada. Então, a gravidade clínica vai depender tanto dessa via metabólica afetada, quanto desse metabólito que é acumulado ou que é deficiente. Isso depende muito do grau residual de função daquela enzima, né? Tem pessoas que têm um acometimento maior e com a mesma doença de outra, tem muito mais sinais e sintomas clínicos. A maioria das doenças graves e das que têm tratamento e são graves, a principal faixa etária é o recém-nascido e o lactante jovem, né? Em especial nos primeiros meses de vida, esticando aí para os primeiros 2 anos de vida. Então, se você estiver diante de uma criança com um quadro inexplicável, principalmente se for uma criança jovem,
coloque no seu diagnóstico diferencial já uma doença metabólica genética. Se o paciente estiver fora dessa faixa etária, não exclui, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente que a criança maior, o adolescente, até mesmo o adulto, pode apresentar um quadro ameaçador à vida. Uma maneira de simplificarmos assim esse quebra-cabeça, esse mapa metabólico, é classificando essas doenças em grupos. Então, eu trouxe aqui duas formas de classificação. Uma clássica, né, que é a classificação pela fisiopatologia. Então, nós vamos falar hoje, basicamente, do grupo 1, que é aquele grupo que a gente chama de pequenas moléculas do metabolismo intermediário, porque são doenças que aparecem mais comumente na emergência, no CTI. Então, a Roberta, que é intensivista, possivelmente ela já recebeu um quadro, uma criança com um quadro de intoxicação, né? Em geral, a gente pensa em sepse, até intoxicação exógena, mas estando no PPMG, possivelmente ela encontrou já alguma criança com intoxicação metabólica. Porque esse grupo de doenças, ele faz esse quadro de excesso de um acúmulo de moléculas que levam a comprometimento em geral do sistema nervoso central. Então, desse grupo que apresenta intoxicação, o sintoma mais comum, a apresentação mais comum é a encefalopatia metabólica, né? Então, a gente tem alguns exemplos de doenças que causam encefalopatia metabólica no momento de descompensação. Quando a gente vai observar, são doenças relacionadas ao metabolismo dos aminoácidos. Então, como a gente tem uma hora aí para discutir um pouco esse quadro de manejo nutricional na encefalopatia metabólica, eu fui afunilando, percebem? A gente falou inicialmente das doenças metabólicas genéticas, depois a gente classifica, entende que tem um grupo que cursa com intoxicação metabólica. Desse grupo com intoxicação metabólica, a gente vai falar daquelas doenças, principalmente, que cursam com um quadro de encefalopatia metabólica. Tudo isso é para a gente mostrar que a gente não precisa saber especificamente qual é a doença, mas se a gente vai afunilando, a gente consegue ver que elas têm algo em comum. Então, doença da urina do xarope de bordo, acidemias orgânicas de cadeia ramificada, doenças do ciclo da ureia, o que elas têm em comum? Elas são doenças do metabolismo dos aminoácidos. Então, mais recentemente, essa publicação é de 2020, foi proposta uma classificação em grupos relacionados aos macro e micronutrientes. E o grupo 1 é justamente as desordens do metabolismo dos aminoácidos. Possivelmente foi escolhido como o primeiro grupo, porque esse grupo tem muitas doenças metabólicas clássicas, tradicionais. Então, quando a gente pensa em erro inato do metabolismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele paciente com um quadro de intoxicação metabólica. Então, esse quadro de intoxicação, a gente geralmente está associado a estados catabólicos, isso é importante, tá? Porque muitas vezes, na hora que a gente trata, se a gente supertrata, a gente propicia uma duração maior de um estado catabólico de forma iatrogênica. Então, o objetivo da aula é que a gente, pelo menos, diminua, né, a chance disso acontecer. E são aquelas doenças em que a gente consegue encontrar pistas, consegue ir montando quebra-cabeça com aqueles exames que tradicionalmente a gente pede na investigação de doenças de pequenas moléculas. A gente vai falar também detalhadamente quais são esses exames. Então, afunilando um pouquinho mais a aula, eu trouxe aqui a representação esquemática de um aminoácido para relembrar, né, que tem essa divisão. Então, o aminoácido ele tem o grupo amino, o grupo R e o grupo carboxila. E quando a gente tem um defeito do ciclo da ureia, é um problema aqui na metabolização do grupo amino. Quando a gente tem um quadro de aminoacidopatia,
o grupo R, em geral, ele tem alguma deficiência no metabolismo dessa parte aqui do aminoácido, que em geral ocorre de forma mais indolente. Então, o quadro de intoxicação acontece, mas em geral é um quadro de intoxicação crônica, né? Os da ponta, tanto o grupo amino quanto o grupo carboxila, a gente vê a deficiência, né, desse grupo, dessas enzimas que atuam nessa região, nas acidemias orgânicas, na emergência, no CTI. Então, muitas vezes, a descompensação de pacientes com defeitos do ciclo da ureia ou com acidemias orgânicas é a primeira apresentação. Então, é importante que o pediatra, emergencista, o intensivista tenha isso em mente. O aminoácido, então, ele é a unidade formadora de proteína, né? Ele é o precursor de moléculas nitrogenadas. E o catabolismo desse aminoácido leva à eliminação do grupo amino pelo ciclo da ureia. Então, quando a gente tem um defeito do ciclo da ureia, a gente acaba tendo um problema na formação da ureia. A gente vai falar no próximo slide. E na conversão do esqueleto de carbono em intermediários metabólicos. Então, o aminoácido, ele é conseguido, né? Tanto pela dieta, tá? Proteínas da dieta, e também no momento de catabolismo, esse aminoácido ele é remanejado, vamos dizer assim, de estrutura, de proteínas intracelulares. Então, se a gente está preocupado com prevenção de estado catabólico, se eu deixo esse paciente muito tempo em jejum, concorda comigo que a proteína da dieta não vai ser o problema, e sim proteínas intracelulares? Então, esse é o segundo ponto fundamental. Pensei em doença metabólica tratável como uma possibilidade, porque o paciente tem um quadro de intoxicação. O que intoxica ele? Proteína, né? Na maioria das vezes, esse quadro de encefalopatia metabólica é doença relacionada ao metabolismo dos aminoácidos, a gente já viu. Beleza, eu deixei ele em jejum, tirei as proteínas da dieta, mas se eu não der caloria, as proteínas intracelulares continuam sendo um problema, tá? Então, esse slide veio para mostrar simplesmente relembrar, né, essa fonte de aminoácidos no metabolismo. Não é só na dieta que a gente consegue o aporte de aminoácidos. Numa situação de emergência, as proteínas intracelulares são recrutadas. Então, como eu falei anteriormente, os distúrbios do ciclo da ureia acabam levando um aumento da amônia, né, porque ela não consegue ser convertida em ureia por alguma interrupção desse ciclo em algum momento. E a amônia é neurotóxica, né? Ela leva a um edema cerebral intracelular, levando a um quadro de intoxicação metabólica. Então, inicialmente, um quadro de confusão mental, vômitos, se não tratado, letargia, se não tratado, esse paciente realmente vai evoluir para coma e morte, tá? Então, diante de uma suspeita, dosar a amônia corretamente é fundamental, e é ainda mais importante a gente correr atrás do resultado em tempo oportuno dessa amônia, tá? Porque tem que lembrar que ela é neurotóxica. Aqui eu trouxe alguns exemplos das acidemias orgânicas, né? As clássicas são aquelas que envolvem o catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada, e aí eu coloco a propiônica, metilmalônica, a isovalérica, e coloquei com asterisco a leucinose, que é a doença da urina do xarope de bordo, que em alguns lugares a gente vê ela dentro do grupo das aminoacidopatias, mas ela envolve os aminoácidos de cadeia ramificada e se comporta
como uma acidemia orgânica, tendo como uma das apresentações do quadro clássico, inclusive, esse quadro de intoxicação com encefalopatia metabólica. E existem também um outro grupo, né, das acidemias orgânicas, que vai ser muito importante a gente ter esse manejo na emergência, que são as acidemias orgânicas cerebrais. Isso porque elas também envolvem catabolismo de alguns aminoácidos, né, lisina e triptofano, e dependendo da idade do paciente, esse estresse metabólico leva a um quadro de encefalopatia metabólica. Eu vou tentar falar um pouquinho no final da aula para a gente entender de forma prática um exemplo, como esse manejo na emergência faz diferença na qualidade de vida e na sobrevida dos pacientes. Em relação às aminoacidopatias, em geral, né, ocorre um acúmulo de aminoácidos nos tecidos por uma anormalidade que tem no metabolismo no citoplasma. Então, classicamente, a fenilcetonúria, tirosinemia, homocistinuria. E essas doenças, elas geralmente não cursam com quadro de intoxicação aguda, né? O paciente, ele acaba evoluindo com deficiência intelectual, por exemplo, doença hepática, mas quadro de encefalopatia metabólica aguda não é o que a gente costuma ver nesse grupo das doenças do metabolismo dos aminoácidos. Então, um desenho que simplifica o que a gente falou e que ainda vai falar, primeiro é um esqueminha, né, das vias metabólicas. A primeira é uma via metabólica normal, onde tem uma enzima funcionante, então um substrato sendo convertido para um produto, e embaixo uma enzima com algum grau de deficiência. E aí a gente percebe que tem um acúmulo do substrato e um acúmulo de um produto alternativo a partir de uma outra via metabólica que é acionada de forma alternativa e uma deficiência do produto. Então, essa característica de acúmulo, ela leva a uma sintomatologia de intoxicação. E no lactente jovem, né, no recém-nascido, no lactente jovem, em geral, o primeiro diagnóstico que a gente vai pensar é a sepse. Então, esse paciente chega letárgico, com hipotonia, desconforto respiratório. Quando um pouquinho mais velho, muitas vezes ele já chega com a história de alergia à proteína do leite de vaca, porque ele tem história de vômitos, não ganha peso, é apático. E normalmente a gente pensa, claro, no que é mais comum, né? Então não está errado pensar em sepse, até porque sepse pode ser um gatilho para a descompensação de uma criança com doença metabólica. Mas o que eu gosto de chamar atenção aqui nesse slide? Aquele paciente que tem quadro de sepse, além da sepse, tem uma acidose metabólica persistente, você hidrata esse paciente, ele não responde, ele continua com acidose metabólica com o anion gap aumentado, ou ele tem uma hipoglicemia que está precisando de uma TIG mais alta do que o usual, ou a gente já suspeitou, dosou amônia e a amônia veio aumentada no recém-nascido acima de 150 e no lactente a partir de 2, 3 meses acima de 100, eu já tenho que me incomodar, né? Eu já tenho que colocar o diagnóstico de doença metabólica genética no rol de diagnóstico diferencial. Na criança mais velha, esse quadro de intoxicação também acontece, né? Em geral, a forma clássica se apresenta no início da vida, mas existe a apresentação mais tardia, incluindo aquele paciente que tinha já alguma queixa, algum atraso, e num determinado momento, muitas vezes como gatilho, um quadro de infecção, ou atividade física prolongada, ou jejum prolongado, ou até mesmo vacina, ele descompensa e aí aparece na emergência com um quadro de deterioração mental, coma, com ou sem sinais neurológicos focais.
E, em comum com o lactente, ele vai ter naquele laboratório inicial uma acidose metabólica que não melhora, hipoglicemia, uma hiperamonemia. É, algumas acidemias orgânicas clássicas podem se apresentar com um quadro bem parecido com cetoacidose diabética. Então, esse paciente, ao invés de hipoglicemia, ele pode ter hiperglicemia. Então, diante de um quadro neurológico, principalmente se sem explicação, com essas alterações laboratoriais, a gente tem que pensar em doença metabólica, em especial se marcadores de inflamação, como PCR, ou de infecção, como hemocultura, urinocultura, vierem negativos. Esse gráfico mostra que esse quadro de intoxicação ele é muito frequente, né, no início da vida, mas não é impeditivo ele se apresentar na idade escolar, adolescente, até na vida adulta. E o ideal é que, se a gente pensa em doença metabólica, que a gente, antes de iniciar o manejo propriamente dito, a gente colha os exames gerais, como glicemia, gasometria, os eletrólitos para o cálculo do anion gap, sódio, cloro, potássio, se usar o potássio na continha, amônia. E um exame que dá uma pista boa, que muitas vezes a gente esquece dele, é fazer um EAS, porque a fitinha de cetonemia nem sempre está disponível. Mas o EAS a gente colhe não só para olhar se tem infecção urinária associada, mas para ver se tem cetonúria, né? Uma cetonúria que não deveria estar ali e está. Isso é uma pista para algumas doenças metabólicas. É importante a gente coletar exames específicos, né? E mesmo que a gente não use, mesmo que venha tudo normal nos exames gerais, a gente tenha coletado antes da intervenção. Esse é o mundo ideal. Bruna, não conseguiu o mundo ideal. A gente vai fazer o que dá. Mas sendo ideal, já pensou, coletou, armazena os específicos. Se os exames gerais estiverem alterados, a gente dá continuidade na investigação. Então, diante de um paciente gravemente doente, com esses sintomas de intoxicação, erro inato do metabolismo deve ser considerado. Principalmente se esses sintomas continuam depois do tratamento para as doenças mais comuns, né? Ou se é um quadro com uma etiologia não definida. Passando rapidamente, a partir da combinação desses exames gerais, a gente consegue ir montando o quebra-cabeça se pode ser mais provável uma doença da urina do xarope de bordo, ou uma acidemia orgânica, ou um defeito do ciclo da ureia. Então, por que que a gente consegue já ter essas pistas? Porque a partir da via metabólica alterada, eu consigo entender qual é o substrato que está aumentando, qual é o produto alternativo que está aumentando. Então, na investigação dos exames específicos, eu posso já coletar e armazenar para dosar, se for o caso, o perfil quantitativo de aminoácidos, o perfil quantitativo de acilcarnitinas e a pesquisa de ácidos orgânicos na urina. Então, os 2 primeiros no plasma, podendo ser coletada inclusive no papel filtro, e 10 a 20 ml de urina congelada, para a gente ter como prosseguir a investigação com os exames antes de uma intervenção, pelo menos se não for antes, bem no início da intervenção. Se for coletado plasma no tubinho, a gente precisa deixar congelado também a -20. A partir dos resultados dos exames específicos, a gente consegue ir afunilando um pouquinho mais. Então, a gente consegue dar nomes, muitas vezes, para essa provável acidura orgânica ou para essa doença do ciclo da ureia. Mas na possibilidade de ser, o tratamento já tem que ser iniciado. É mais fácil a gente detectar alteração bioquímica na descompensação, por isso essa coleta em tempo oportuno é importante, né? Os pacientes com erros inatos do metabolismo podem ter exames normais após medidas iniciais de compensação. A rápida suspeita diagnóstica já melhora o prognóstico, e isso significa o quê? Significa diminuir risco para evento catastrófico, significa diminuir chance desse paciente entrar em coma, e se ele já estiver entrando em coma, diminuir chance de risco de morte, né? Além disso, diminuir risco desse paciente evoluir com um quadro de uma encefalopatia crônica. Voltando aqui, porque se a gente entende que a gente tem que buscar o que está aumentado para entender qual é o ponto da via bloqueada, a gente não erra.
Então, diante de uma deficiência enzimática em uma via metabólica, esses substratos se acumulam, né? Esses substratos, eles podem ser tóxicos, ou os metabólitos intermediários. E para reduzir essa produção desses substratos tóxicos, a gente precisa reduzir lá na frente. Se eu estou pensando em uma doença do metabolismo dos aminoácidos, eu vou reduzir a ingestão de proteína. Mesma coisa se a deficiência do produto, a falta do produto, prejudica. E como é que eu vou tratar? Eu tenho que repor esse produto. Muitas vezes a gente, né, pensando numa doença tratável, metabólica tratável, a gente pode lançar mão de cofatores, de vitaminas que vão funcionar muitas vezes como ajudantes dessa enzima e, em algumas situações, acaba levando a uma deficiência secundária de algumas substâncias, né? Não é bem o produto que fica deficiente, mas um ajudante fica deficiente, que é o caso da carnitina. Muitas vezes, nas acidemias orgânicas, por exemplo, a gente tem deficiência secundária da carnitina. E aí a carnitina entra para ajudar nessa via metabólica com essa deficiência. Então, cheguei na aula, vou correr porque eu falo muito, que é um tema que eu gosto muito, mas eu acho que se vocês não entendem o início, vocês não vão valorizar a importância de 3, 4 slides, que é o que resume a nossa aula. Então, se eu tenho um problema com o metabolismo dos aminoácidos, eu tenho que limitar a proteína, certo? Então, eu vou zerar a dieta, ou se esse paciente tiver condições, eu vou zerar a proteína da dieta dele. E é importante que eu mantenha esse paciente em anabolismo, ou pelo menos diminua ou interrompa ele do estado catabólico, né? Interrompa aquele catabolismo. Então, eu vou coletar os exames em tempo oportuno, vou fazer suporte, vou avaliar sinais vitais, avaliação da consciência, vou fazer o suporte ventilatório, ressuscitação volêmica, mas eu tenho que zerar a dieta e lembrar de ofertar calorias, tá? Então, esse é o slide mais importante da aula. Eu preciso ofertar calorias para esse paciente. A TIG, né, a taxa de infusão de glicose, ela vai ser alta independente da glicemia. O que eu vejo, o que é mais comum, é o médico da emergência, até do CTI, que não está acostumado com um paciente com doença metabólica, deixar uma TIG padrão, deixar esse paciente em jejum com soro glicosado a 5%. E esse soro glicosado a 5%, ele não é suficiente para interromper o catabolismo na maioria das vezes. Então, eu preciso, de forma independente da glicemia, aumentar a taxa de infusão de glicose. Se for necessário, eu posso até prescrever insulina, tá? Se tiver uma hiperglicemia mantida, uma glicosúria, eu posso fazer concomitantemente a infusão de insulina para ajudar nesse anabolismo. Se o paciente tiver condições de receber a dieta por via oral, eu não preciso zerar a dieta se eu tiver um complemento nutricional isento de proteína. E aí, por isso que no início lá da apresentação, eu falei que o Protein Free, ele ganhou meu coração. Aqui no Brasil, a gente não tem. Fora, a gente já tinha. E quem me apresentou foi até uma paciente que importava esse módulo, esse complemento nutricional. E eu vi o quanto era importante, tanto no manejo inicial em casa, quando ela começava a descompensar, mas também nas emergências. Porque as pessoas ficam com tanto medo de liberar a dieta que acabam restringindo demais. Em geral, o paciente fica em jejum por tempo muito prolongado e não recebe por via venosa a caloria suficiente. Então, a gente vai precisar muitas vezes, desse complemento nutricional por via interal, se o paciente tiver um estado de consciência que permita e não estiver apresentando vômitos. Não sou eu que estou falando isso, apesar de ser consultora da Ganutrir, né? Isso é uma informação que está no guideline da doença do ciclo da ureia, então anotei aqui. Tá, aqui é só para mostrar que existe uma continha, né, que a gente vai fazer de acordo com a idade, com o peso, de quantas calorias a gente vai ofertar.
Porque é importante a gente conscientizar quem está na linha de frente que tão importante quanto zerar a proteína é ofertar caloria. Eu acho que essa é a mensagem, né? E a gente não pode zerar a proteína por tempo indeterminado. O ideal é que nas primeiras 24 a 48 horas a gente já reinicie a taxa proteica de forma gradativa. E a meta é que em até 4 dias, né, em 2 a 4 dias, a gente atinge aquela taxa proteica usualmente tolerada, se já for um paciente conhecido, ou uma referência para peso e idade, se ainda for um quadro suspeito. Tá? Então, isso é importante para diminuir a chance desse paciente permanecer em catabolismo ou voltar num estado catabólico. E aí, frisando que, assim, não faz diferença se a proteína é intacta, hidrolisada, se é uma fórmula à base de aminoácidos. Se você pensa em doença do metabolismo dos aminoácidos, corta a proteína da dieta nas primeiras 24 a 48 horas e reintroduza, né, com a proteína, com a fórmula que esse paciente está habituado, desde que respeitando ali a taxa proteica da nossa meta. Muitas vezes nessa reintrodução ocorre uma retirada abrupta da HV, porque o paciente começa a se realimentar e não é feita a continha de quantas calorias que ele estava recebendo ali naquela HV. Então, o nutrólogo entra aqui, né? O nutrólogo entra nessa matemática de vai começar a dieta e o quanto que a gente vai reduzir da HV, quanto que a gente vai reduzir da TIG, porque esse paciente, nos primeiros dias, ainda vai precisar de uma taxa metabólica, de uma taxa calórica mais alta, tá? Mais alta quanto? 120 a 140% do que ele precisaria naquela situação de estresse metabólico. Então, se para aquela idade, peso, ele precisaria de 60, a gente faz 60 vezes 1,2 a 1,4, é o que a gente vai ofertar. Aqui eu trouxe um outro artigo de 2022, falando também da importância de ofertar um suplemento isento de proteína, se esse paciente tem uma boa nível de consciência, né, que aceite a dieta por via oral ou interal, e mostrando aqui que é preciso administrar uma taxa suficiente, calórica suficiente, se esse paciente tem comprometimento de nível de consciência, e aqui tem a TIG mais alta recomendada. Então, a sugestão é fazer uma vez e meia a taxa de manutenção com soro a 10%, pelo menos. Muitas vezes a gente precisa pegar um acesso venoso central para concentrar mais essa TIG, porque a gente tem restrição com volume, né? Aqui eu trouxe um outro artigo, também sobre hiperamonemia, mostrando a importância de considerar, já no início, né, do protocolo, esse complemento nutricional com carboidrato e lipídio. Tá? Lipídio está contraindicado em algumas acidemias orgânicas e em defeitos de beta-oxidação, que é um tema para uma outra aula. Mas se a gente tem um aumento expressivo da amônia, em geral, a nossa primeira hipótese vai ser a doença do ciclo da ureia. Né? Nas acidemias orgânicas, o aumento da amônia geralmente é mais discreto, tem outros comemorativos, tem uma acidose metabólica, um anion gap aumentado. Mas no caso de ser uma doença suspeita do ciclo da ureia, o protein free ele é perfeito, tá? De novo, não sei o que estou falando, gente, são todos esses estudos. Então, o protein free ele é um complemento nutricional sem proteínas para quem precisa de calorias, vitaminas e minerais de forma extra. Lembrar que como única fonte, no máximo 24 a 48 horas, porque a gente precisa reintroduzir a proteína num tempo oportuno. Como complementação, a gente pode utilizar de forma crônica, né? Então, assim, eu preciso limitar a proteína desse paciente. Se eu só usar a fórmula metabólica, por exemplo, muitas vezes esse paciente vai ter uma taxa calórica muito baixa, e aí é uma forma segura da gente aumentar a oferta de caloria. Então, aqui eu trouxe a imagem da latinha, sabor neutro, pode ser usado via oral, em receitas, misturado na fórmula, e também por GTT ou por sonda. Lembrando, né, esse paciente, ele
muitas vezes vai precisar de um volume alto, então a gente tem que ter atenção ao equilíbrio hidroeletrolítico, corrigir a acidose metabólica, em algumas situações, inclusive precisando de reposição de bicarbonato, tomando cuidado porque o bicarbonato ele pode diminuir a excreção de amônio, que pode aumentar o risco de edema cerebral. Existem algumas medicações que a gente pode fazer empiricamente, né? Então, por exemplo, mesmo sem um diagnóstico definido, né, a gente pode fazer o benzoato de sódio. O ácido carglúmico ele pode ser benéfico em alguns tipos de doença do ciclo da ureia e nas acidemias orgânicas clássicas, que porventura tenham a hiperamonemia na sua apresentação. A arginina ela é importante em alguns distúrbios do ciclo da ureia, por exemplo. A carnitina, que pode ser necessária, em especial em acidemias orgânicas, em que há a eliminação da carnitina pela urina, então esse paciente acaba tendo um risco maior de deficiência secundária de carnitina. A B12 intramuscular, ela é o tratamento de escolha, né, para um tipo de acidemia metilmalônica, então, se a gente não tem um diagnóstico e tem uma suspeita de acidemia metilmalônica, vale a pena fazer. Lembrar que a programação de alta passa tanto pela estabilidade clínica e bioquímica, já com a dieta que esse paciente vai receber em casa, porque a gente precisa entender como ele vai se comportar quando é um paciente em abertura de quadro, né? A gente vai seguir o protocolo, mas a gente precisa entender se ele vai precisar de um pouquinho mais ou de um pouquinho menos de proteína, de caloria. Deixar por escrito as orientações para situações de urgência e emergência, tá? Em geral, nas situações de urgência, a gente vai precisar ofertar mais calorias do que nos dias bem. Então, nos dias doentinho, a gente precisa de mais calorias. Nos dias doentinho, além da restrição da proteína, de mais calorias. Então, esse paciente, ele precisa ter por escrito uma carta de emergência com um breve de resumo e com esse protocolo que a gente conversou aqui, com o contato do centro de saúde e ou do médico responsável, porque em algumas situações o plano de urgência domiciliar não vai dar conta. E aí a gente precisa proteger esse órgão tão nobre que é o sistema, né, o cérebro e proteger o sistema nervoso central. Então, trouxe um slide para mostrar para vocês a importância da adesão ao protocolo de emergência nutricional, tá? Esse é um estudo com pacientes com acidemia glutárica tipo 1, acidura glutárica tipo 1, um estudo que envolveu 168 pacientes, foi dividido em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu o diagnóstico no teste do pezinho, seguiu a dieta e seguiu o protocolo de emergência. O grupo 2, eles recebeu o diagnóstico em tempo oportuno, mas ele só fazia o protocolo de emergência. E o grupo 3 teve o diagnóstico depois já de um quadro metabólico, de uma crise metabólica. Então, perceba que o grau de lesão no sistema nervoso central, ele é praticamente inexistente se o paciente recebe o diagnóstico em tempo oportuno e recebe o tratamento nutricional em longo prazo e o protocolo de emergência na fase aguda. Quando ele só recebe na fase aguda, ele tem em torno de 40% dos pacientes, depois do segundo ano de vida, acabam tendo lesão em núcleos da base. Então, isso mostra que se o paciente só aderir ao protocolo de emergência, ele consegue uma proteção aí em torno de 50%, né? Porque quando não tem um diagnóstico no tempo oportuno, praticamente 100% tem comprometimento em núcleos da base. E olha que interessante, né? Quando a gente vai ver a curva de sobrevida, o paciente que tem lesão em núcleos da base, ele diminui muito a sobrevida dele. Então, a gente não está falando só de qualidade de vida, né? A gente está falando da perspectiva de tempo de vida que esse paciente vai ter. O paciente que não teve lesão é uma vida seguindo o seu curso natural, né? Último slide. Dificuldades que eu percebo é que, infelizmente, além do quadro clínico ser inespecífico, muitas vezes os exames
não estão disponíveis na emergência, né? Já aconteceu de eu perder paciente porque a amônia demorou uma semana para chegar. Então, a gente tem que brigar. Pensou brigar pelo esse resultado da amônia num tempo oportuno, isso significa em 2 horas, tá? Eu sei que é a realidade de poucos serviços. Uma outra dificuldade é o subtratamento. As pessoas ficam, não deve ser, é tão raro, mas lembrar que é raro se a gente for pensar individualmente, mas coletivamente não é raro assim, então é melhor tratar do que esse paciente evoluir com coma, morte. E a partir do momento que você pensou, é uma possibilidade também não deixar esse paciente ad eterno na restrição calórica, na restrição de proteína, porque o supertratamento leva a prolongamento, né, assim, do período de catabólico, tá? Vou terminar fazendo um convite para vocês. Eu e a Andrea vamos ministrar algumas aulas, né, sobre algumas dessas doenças do metabolismo das proteínas tratáveis, e aí a gente vai conseguir falar com mais calma, que eu fiz um intensivão aqui, para tentar passar um pouquinho para vocês da importância desse manejo nutricional na encefalopatia metabólica, tá bom? Estou à disposição para perguntas, respostas, e o que eu não souber, o Hélio vai saber com certeza, que ele é muito, muito fera. Obrigada, gente. Bruna, mais uma vez, muito obrigada pela sua excelente aula, didática, conteúdo, enfim. Queria passar a palavra agora para o doutor Hélio, que vai enriquecer ainda mais a sua aula aí. E quem tiver perguntas, por favor, colocar aqui no chat, que o doutor Hélio vai conduzir aí nessas dúvidas. Tá bom? Estou por aqui. Fica mais perto para ver se eu sou melhor ouvir. Estão me ouvindo bem agora? A Bruna, como sempre, não me surpreende, né? Ela trata as coisas com esse brilhantismo, essa seriedade, e mesmo era óbvio, qualquer um de nós fica ansioso, fica apresentar um tema qualquer, mas como ela tem influência no assunto, ela conseguiu trazer as coisas de uma forma muito bem organizada e eu acredito que quem nunca tem ouvido falar, ou mesmo quem conhece o assunto, teve a oportunidade de rever, de forma bastante clara nessa apresentação. Vou só falar algumas curiosidades, porque assim, quando eu era acadêmico de medicina, tem algum tempo, eu me lembro de uma aula sobre erosinatos, que lá no grupo de medicina genética, o professor se sentiu na obrigação de falar uma vez do tema de 40 e poucos minutos. E ele dizia assim, ele abria a aula e terminava a aula muito bonito para a gente. Ele dizia assim, existem pouco mais de 50 doenças conhecidas, englobando essas doenças genéticas, e eu posso dizer para vocês que muito provavelmente vocês nunca vão ver um caso, e se tiverem o azar de ver algum doente que apareça com muitas dessas, vocês provavelmente não vão conseguir fazer um diagnóstico, e pior ainda, se fizerem diagnóstico, não vão ter como tratar. Então, isso há 50 anos atrás era dessa forma, né? Quando eu me formei, já o número de doenças já tinha pulado para 120, e vocês viram que a Bruna mostrou que a gente hoje já tem quase 2.000 doenças conhecidas. Eu tive a oportunidade de conhecer tem um livro clássico que a gente usa, e na França... Doutor Hélio, desculpe te interromper, mas não estamos ouvindo nada. Será que você botar o fone fica melhor, não? Eu tive a oportunidade de... Melhorou? Agora melhorou. Então, Pertinho assim melhorou. Que aparecer na tela. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o professor que fez, inclusive aquela classificação primeira que a Bruna mostrou, e ele disse, olha, algumas coisas que a gente precisa entender em doença metabólica, é que quando ela parece muito como a montanha grande que está na sua frente. Você tem uma dificuldade enorme para subir a montanha, mas quando você chega lá em cima, você vê que tem outra montanha. Então, as doenças metabólicas, elas vão sendo descobertas e apresentadas à medida que melhora as condições de bioquímica para a compreensão do processo e as questões relativas à
os métodos diagnósticos genéricos, né? Então, hoje a gente sabe que as doenças metabólicas estão presentes, por exemplo, em todos nós aqui nessa plateia, né? E em todas as plateias do mundo, porque todos nós temos doença metabólica, a questão é o limite da atuação do que a Bruna mostrou lá, o limite da ação enzimática, o limite do transportador, que é diferente para cada indivíduo, de célula para célula. Então, os doentes normalmente que chegam para nós no ambulatório, que eles dão a oportunidade de aparecer no ambulatório, é porque eles têm algum grau de funcionamento. E dentro de determinados limites de funcionamento, eles não apresentam doença e respondem melhor ao tratamento, como a gente consegue ver. Eu só queria chamar mais a atenção de um aspecto só, porque eu penso que essa oportunidade é rara de a gente poder trazer esse assunto para as pessoas que se interessam por ele. No exame de laboratório, nunca esqueçam de pedir cloro, né? Porque é a maneira da gente poder fazer o onion gap. O onion gap é uma cola enorme. O onion gap aumentado significa que existem substâncias que normalmente a gente não está encontrando dosado no indivíduo e elas estão ali aumentando aquele setor. Então, é uma dica muito boa. Dose o cloro, porque no cloro eu posso diminuir sódio, carbonato, mais cloro, e tem o onion gap, aumentando o onion gap aumentado, isso é uma dica fabulosa. A outra coisa é que peçam os seus laboratórios, onde vocês estiverem, para que dosem, façam a gasometria venosa para poder ver o bicarbonato e dosem a amônia. Coloquem nas rotinas de usar amônia, né? Nós estamos abrindo lá no IPPMG a possibilidade de outros hospitais, de outros laboratórios nos pedir amônia de urgência. Esse é um projeto que está saindo agora. Eu consegui melhorar muito a gente lá, quando há 20 e tantos anos atrás, consegui que o nosso laboratório fizesse a dosagem de amônia. A Bruna chamou muita atenção nisso. Então, tendo uma glicemia, uma gasometria venosa, uma dosagem de amônia e uma dosagem de cloro, a gente consegue já abrir uma possibilidade enorme de encaminhar um tratamento de urgência para esse paciente e aí usar todos os outros recursos que ela mostrou muito bem. Só um detalhe na questão do tratamento, o que a gente procura é manter a insulina alta. A insulina alta é um bloqueador de catabolismo proteico. Então, fazer glicose venosa em TIGs altas é o grande barato da história, né? E eu não preciso ter medo de fazer TIG alta, como a Bruna falou. Eu preferi fazer TIG alta em insulina e eu bloquear o catabolismo do que deixar um paciente em catabolismo com deficiência de energia, principalmente com insulina baixa. Ok? Doutor Hélio, muito obrigada pela contribuição. Temos alguma pergunta para o doutor Hélio, para a doutora Bruna? Não? Muitos elogios aqui, mas ainda nenhuma pergunta. Bruna quer completar? Doutor Ricardo quer falar? Eu só Pode queria falar. agradecer o professor Hélio, né, que foi meu mentor e me apresentou, me ensinou a brigar pelos exames. E queria agradecer por tudo, né, por estar aqui, mas pela sua fala de mostrando a importância da gente brigar, porque realmente é muito duro, né? Você perder um paciente com uma doença tratável por uma dificuldade de um exame barato, que dosar amônia, a gente vê que em alguns lugares eles seguram, porque a partir do momento que você abre o kit, eles não querem desperdiçar o kit, então eles esperam para fazer a amônia uma vez por semana. Então, quando a gente pensa em doença metabólica, isso não pode acontecer. Então, muitas vezes, no IPPMG não, mas em muitos serviços de ponta no Rio, até uns anos atrás, a gente precisava ligar para o laboratório, literalmente chorar para que fosse feito a amônia fora do protocolo, né? Então, isso que o Hélio falou, assim, realmente a gente precisa conversar com nossos hospitais antes de chegar ao paciente. Olha, em algumas situações a gente vai precisar furar esse protocolo, não vai poder esperar o kit completar para rodar a amônia. A gente precisa desse resultado em 2 horas. E muito bom saber que no IPPMG a gente já tem essa oportunidade, né, de em alguma situação, se a gente não conseguir no centro onde a gente está, de tentar, de repente, fazer lá.
Acho que é isso, assim, eu acho que a mensagem principal é a questão de não ter medo da TIG, sabe? Não ter medo de ofertar uma caloria maior. A chance de fazer mal é muito menor do que a oportunidade de salvar alguém caso a gente esteja diante de um paciente com doença metabólica, né? É, eu já perdi alguns pacientes com doença do ciclo da ureia por esse medo de tratar. Então, não gostaria que essa fosse a realidade daqui a 10 anos, quando eu espero continuar dando essa aula. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que trabalho de formiguinha, né? Mostrando o quanto é importante pensar, o quanto é importante brigar pelos exames, o quanto é importante fazer uma TIG alta. Eu quero fazer uma complementação na parte nutricional, né? É, do ponto de vista do nutricionista, que dá esse apoio ao médico, ao nutrólogo, enfim, trabalho muito tempo com a Bruna, com o doutor Hélio, então, mais de 20 anos. Eu me lembro que quando a gente começou a atender os pacientes com doença metabólica lá atrás, a gente tinha uma dificuldade muito grande de um complemento calórico a proteico, ou seja, sem proteína. Me lembro que a gente, na época, né, doutora, lá na década de 2000, a gente trazia de fora a Fórmula 80.056, enfim, ou a gente modulava. Então, hoje, o desenvolvimento do Protein Free foi justamente para ajudar os profissionais no manejo desses pacientes. E a gente tem tido algumas respostas bem interessantes, com paciente em suspeita de um herminato, ou até na fase mesmo já de diagnóstico fechado, na fase de manutenção. Então, a gente tem um protocolo até desenhado, né, com o auxílio aí da doutora Bruna. A gente tem disponibilizado para alguns profissionais que já estão utilizando o produto, né? Então, a gente segue à disposição aí para tirar dúvidas, para ajudar nesse processo. Pode falar, doutor Hélio. Eu queria... Estão me ouvindo bem agora? Porque eu estou com medo agora de falar imitação. Sim, estamos ouvindo. Eu queria aproveitar, André, essa questão do Protein Free e estimular vocês. Eu sei que vocês já têm também essa possibilidade de modular aminoácidos para usar com Protein Free, né? Sim. Então, no caso do ciclo da ureia, você pode, antes de receber uma fórmula definitiva, usar um módulo de aminoácidos essenciais junto com o Protein Free. E mesmo quando você tem um diagnóstico, você pode usar módulos de aminoácidos junto com o Protein Free, enquanto aguarda a fórmula comercial chegar, porque hoje a gente tem ainda problema sobre isso, né? Eu conversei essa semana com a representante de um laboratório que fornece fórmulas para a gente aqui no Brasil, e ela disse, olha, o problema continua o mesmo, né? Muitas vezes a gente leva mais de mês para conseguir a fórmula definitiva. Então, se você às vezes tem um paciente sem diagnóstico, você tem até um recurso para comprar, mas não existe a fórmula por aqui. E essa possibilidade de usar a tua base de Protein Free com módulos de aminoácido abre um caminho muito bom para uma espera bem estruturada da fórmula definitiva. Perfeito, doutora Hélia. A gente tem o Protein Free pela Neonutra, né, que é uma das empresas do grupo, é um produto de prateleira, mas a gente tem várias soluções na GAN no objetivo de atender justamente a complementação, a continuidade do tratamento. Então, a gente consegue fazer o blend de todos os aminoácidos de acordo com a doença de base, e para a fórmula para acidemia glutárica, a gente já tem até a fórmula pronta, né? A gente já tem pacientes utilizando. Então, assim, a gente hoje tem possibilidade de desenhar personalizado, a gente tem condições de fazer isso para os pacientes, sim, tá? Perfeito. Doutor Ricardo, quer completar? Não, eu acho ótimo essas reuniões para que a gente possa divulgar, né? As doenças raras estão cada vez mais com estudos, com propostas de tratamento, que essas crianças antigamente, eu acho que faleciam todas, né? Atualmente a gente pode dar uma qualidade de vida boa para elas. E essa proposta do nosso querido amigo, eu acho que a gente vai levar adiante isso. E nosso interesse é ser um centro de referência para poder atender essas pessoas a nível nacional. E a nível internacional, a gente sabe que os produtos são muito caros, as dificuldades de importação também são muito grandes,
para que a gente possa atender os profissionais interessados nesses produtos da melhor maneira possível. Queria agradecer a presença da sua, Hélio, a presença da Bruna, de Andréia. A gente está levando essas reuniões mensais, uma vez por mês. Esse tema é um tema bastante sensível para nós, porque a gente está investindo aí com o NINE, né, e com a produção desses produtos, para que a gente seja conhecido aí. É muito difícil, porque a divulgação não é fácil, mas a gente conta com a ajuda sua aí, Hélio, e da Bruna, para que levar esse projeto adiante. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigada, gente. A gente passou tempo, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos que prestigiaram aqui, principalmente os médicos, nutricionistas, tinham vários aqui. E obrigada, doutor Hélio, mais uma vez, é um carinho muito grande poder sempre te ouvir, e Bruna também pela parceria de sempre, tá bom? Vamos fazer outros, hein? Convidar o doutor Hélio para ir lá na nossa empresa, conhecê-la, para almoçar com a gente. Meu convite está feito. Ele já concordou de vocês, viu, Ricardo? Eu só não vejo Márcia, sei lá quanto tempo, não vejo vocês, João, tudo bom daí de vocês. Mas a gente tem feito umas trocas aí de uns pacientes, né, doutor Hélio? Tem encaminhado uns pacientes. André, eu falo com alguma frequência até, né? Aliás, queria agradecer aqui, até publicamente, porque recentemente a gente precisou do Protein Free lá, e vocês gentilmente nos receberam. Infelizmente, esse paciente acabou falecendo por outras causas. O paciente foi internado lá durante um grande tempo. E ele tinha um problema social também muito complicado. Mas durante um período ele recebeu e foi muito, muito útil, porque deu uma oportunidade de a gente mobilizar os recursos para ele. E, infelizmente, não teve feito mas eu quero agradecer publicamente, porque vocês foram extremamente preciosos e gentis, fornecendo todo o momento que a gente precisou rapidamente lá. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.